Olá, povo, tudo bem? Vamos lá para a quarta e última live aí do método AFAC dos erros de medicação. Aguardar o pessoal entrar aí no Instagram para a gente começar a falar. E aí já temos o primeiro aí, segundo, já está começando, terceiro. Vamos lá, quarto. Tudo bem com vocês? Estão conseguindo me ouvir? Legal? A transmissão tá boa, o som e a imagem, tá bom? Dá uma resposta aí para mim, coloca aí, escreve aí para mim. Se quiserem fazer perguntas durante a apresentação, vocês podem colocar aqui e aqui eu já vou lendo. Ah, tá ótimo, o som tá legal, perfeito. Já podem colocar suas perguntas aí, eu vou lendo aqui, vou falando tal, e vou lendo aqui. E vou respondendo vocês aqui à medida durante a palestra mesmo, certo? E aí, tem um feedback para mim? Vocês têm acompanhado aí? E aí, Hermisson, entrou aí no interior do Pará. Estamos indo longe. Bom, vamos lá. Vou fazer uma recapitulação do que a gente vem conversando esses dias. Aí, Carla, tudo bem? Fala aí, Hélio, entrou também. Opa, deixa o pessoal entrar mais um pouquinho, né? Vou conversando um pouquinho com vocês enquanto isso. Vou começar fazendo assim uma recapitulação que a gente falou nessas 3 últimas lives em relação ao método AFAC. Então, o método AFAC é um conjunto de instrumentos. A gente vai usar isso para quê? A gente vai usar para identificar e resolver erros de medicação. A gente vai resolver erros de medicação e vai conseguir alguns resultados importantes, né? O resultado importante que você tem na farmacoterapia quando você usa isso em hospital é você reduzir o tempo de internação. Isso eu testei, 25%, 25,4% você tem de redução do tempo de internação. Em termos de adesão ao tratamento, você aumenta em torno de 23% em relação a tratamento ambulatorial. Então, eu testei isso em ambiente ambulatorial para paciente com HIV. Você pode utilizar esse método tanto no hospital quanto no ambulatório. Qual é a ideia? É você ter uma metodologia prática, assim, ó, o que tu vai falar, o que você vai vestir, que tipo de pergunta você vai fazer, o instrumento de coleta de dados, a forma de interpretar o dado e como você vai dar essa resposta ao seu cliente, fazendo múltiplas interações com ele, múltiplas consultas com ele, para que você possa conseguir o efeito máximo da farmacoterapia, ok? E qual é a ideia? É você ter uma forma de você trabalhar ambulatorial. Então, assim, você trabalha numa farmácia, você tem como atender seus clientes à parte, ok? Você trabalha como enfermeiro, você tem como atender os seus clientes à parte, ok? Tirando dúvidas em relação à farmacoterapia dele, a terapia com medicamentos dele. E essas dúvidas, elas são muito comuns, assim. Você sabe que a pessoa sai da consulta, milhões de dúvidas. Quem é farmacêutico, né? Sabe que o balcão da farmácia vira um divã, o cara conta a vida todinha dele ali, né? Se você tiver um espaço aí na sua empresa para fazer atenção farmacêutica, você vai lá e leva ele para a salinha, para ter aquela confidencialidade, tá bom? Você não pode eticamente falar das coisas para outras pessoas, tem que ser a parte, você não pode fazer atendimento em balcão, não dá, tá? Mas se você, por exemplo, for enfermeiro, você pode fazer isso na casa das pessoas. As pessoas te contratam, né? As pessoas te contratam para fazer um curativo. As pessoas te contratam para fazer um home care, ok? E você pode começar a organizar, principalmente para idoso, né? Eu acho que seria mais fácil para começar. Eu acho que seria mais fácil para começar. Porque eles precisam de uma organização que eles não têm ainda a capacidade, assim, a cognição vai caindo, eles não têm condição de fazer isso direito. Como separar os medicamentos da semana, organizar em caixas. Saber qual medicamento é equivalente a outro que por acaso ele possa ter, por exemplo, mudou a caixa, mudou a apresentação, então ele precisa de um suporte para poder fazer a terapia, não é só escrever no papel, toma aí, não dá, ok? E essa é a ideia de você conseguir fazer isso, e você conseguir fazer isso de maneira que você cobre mesmo, entendeu? Mas assim, divulgue o seu serviço, né? A gente pode até conversar isso em uma outra live aí, como é que poderia ser. Divulga seu serviço, divulga que você faz essas atividades e não coloca um preço muito grande, até porque assim, o mercado hoje está complicado, você vai ter médicos e farmacêuticos aí que estão assim, você para fazer um consultório você tem que ter público e esse público você vai construindo aos poucos, entendeu? Inclusive para médicos, né? A coisa assim, ele tem que construir devagar, tá bom? Para conseguir fazer, ok? Você pode atender na casa da pessoa, fazer uma atenção domiciliar, inclusive até tem regulamentação na nossa profissão de farmácia para poder fazer esse atendimento.
Você pode fazer atendimento em consultório, mas aí eu acho que seria mais interessante, no caso para você, fazer um bloco de horas, tá? Você contrata um bloco de horas no consultório para você poder fazer o seu atendimento lá. Eu acho que seria mais barato para você conseguir fazer dessa forma, né? Ok? Então, do método da faca em si, a gente falou erros de prescrição, dispensação, administração e o próprio usuário, que pode ser fonte de erro para ele mesmo, ok? A gente falou também que os erros de medicação, eles têm essa ordem específica, elas podem começar na prescrição e propaga para a dispensação, depois para a administração e depois para o usuário. Por exemplo, prescrever errado, o farmacêutico dispensa errado, a enfermagem administra errado e o paciente sofre a consequência aqui no final. Existe uma sequência de propagação desses erros de medicação. Existem também, na metodologia FAQ, o erro que é múltiplo, né? Nesse exemplo que eu te dei, que é mais fácil você entender, os erros foram múltiplos, né? Tanto a prescrição errou, quanto a dispensação errou, quanto a administração errou. São 3 erros. Normalmente você só bota isso na conta da enfermagem no final. O enfermeiro deu o medicamento errado para o paciente. Não é assim não, tá? Você teve um erro do conjunto, tá? E o fato de eu ter dado aula para categorias diferentes, graduações diferentes, abriu a minha mente para eu entender que o processo é sistêmico, o processo não é de uma carreira só, ok? O erro é sistêmico, ok? Então ele pode se propagar de uma atividade para outra e pode ser múltiplo também. Então o que você tem que fazer? Corrigir em todos eles, entendeu? Se você não corrigir os erros de medicação em todos eles, você vai ter problemas, porque no próximo plantão, sei lá, na próxima vez que o paciente passar por aquele atendimento, vão errar de novo em cada um deles, ou se pelo menos um errar, coloca a próxima atividade em risco, entendeu? E aí o que vai acontecer? O paciente vai receber, o erro de medicação vai acontecer com ele, entendeu? Então qual é a ideia nossa? A ideia nossa é você evitar esses erros de medicação, fazer a prevenção desses erros de medicação. Essa é a ideia do método AFAC, né? Quando eu falei ontem dos resultados, né, estava comparando o resultado na clínica médica, na cardiologia, com várias patologias também. Como falei ontem da materno-infantil, onde a gente usou o método AFAC também, que é o binômio mãe e filho, recém-nato, 4, 5 dias de internação. Oi, Nath, tudo bem? E aí, hoje eu vou contar a novidade. E aí, o que acontece? A gente testou também no ambiente ambulatorial, com adesão dos pacientes. Então, o que acontece? A gente tem um amplo campo de atuação. Em todos eles, o que acontece? Veio só para isso. Em todos eles, o que acontece? Né? Você consegue aumentar a visualização dos erros potenciais, quer dizer, aquilo que pode acontecer. Em todos os casos, você diminui o erro real, quer dizer, o erro que foi cometido mesmo, chegou até o usuário, ele parou. Então, o que acontece com o método AFAC? Você observa que você consegue utilizar ele para ver um problema que vai acontecer e você entra no processo e para de acontecer. Oi, Luísa, tudo bem? Veio também? Tá certo. E aí, o que acontece, né? A gente consegue evitar o erro dele, o erro de medicação antes de acontecer. Fiz alguns comentários também sobre semiologia e semiotécnica, né? Quer dizer, como você observa sinais e sintomas do teu paciente, qual a metodologia que você vai usar para aprender, que você vai utilizar para corrigir os problemas que você encontrar, ok? Que mais? Falamos sobre a ficha de atenção farmacêutica, que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Vou colocar disponível no Face, no Instagram, tá bom? E para vocês poderem atuar, ok? Bom, o que mais? Bom, e as novidades? Vamos lá para as novidades, né? As novidades é o seguinte, eu vou colocar um canal, já coloquei na verdade, né? Um canal no YouTube, foi criado hoje, tá bom? Já coloquei alguns vídeos lá para você poder rever algumas lives que apareceram aqui, tá bom? Coloquei numa playlist chamada Erros de Medicação. O nome do canal é Edivaldo Farmaco. Tudo minúsculo, tudo junto, não tem ponto, não tem nada. Edivaldo Farmaco, que acho que é mais fácil de encontrar, ok? E ali nesse canal do YouTube, eu vou falar de algumas dicas de farmacologia. Vou falar de algumas dicas aí de análises clínicas, tá bom? Aí hematologia, bioquímica clínica, citologia, parasitologia clínica, imunologia clínica, para você entender algumas coisas, porque você precisa disso para atender. Você pegar o livro do método AFAC lá, né?
e vou atender tal. Você precisa saber de algumas coisas. O cara te mostra o exame, você fala assim, não sei ler. Entendeu? Então tem que ter algumas dicas ali dentro desse canal aí para você acompanhar, tá ok? E eu acho que o canal do YouTube é mais democrático, né? Pelo que eu entendi, muitas pessoas não têm Instagram, algumas preferem mais o Face, mas gostam mais de story, outras gostam mais de feed, né? Mas acho que o YouTube é uma coisa mais democrática, né? Uma coisa mais fácil de acessar, né? Inclusive de compartilhar, tá bom? Então essas dicas estarão lá. Vou falar nessas dicas também para o pessoal da estética, porque assim, o pessoal de estética gosta de saber, assim, que substância é essa aqui? Ela faz o quê? Esse produto aqui é melhor do que aquele outro lá? Essa substância atravessa a pele, consegue chegar no tecido do outro lado? Ou eu estou fazendo uma coisa fake, né? Posso passar um creme de colágeno e tal? Né? Posso fazer... Quais são as substâncias que eu posso usar para emagrecimento que são de venda livres, por exemplo, né? Então, eu acho importante isso para o pessoal da estética aí, certo? Bom, o pessoal da biomedicina vai ter a parte de estética também que pode trabalhar e a parte da análise clínica que também faz parte da graduação deles aí, certo? Nutrição pode estar vindo com o pessoal da estética, do emagrecimento, porque são áreas afins, né? Eu percebo que o pessoal tem muita curiosidade de saber isso, né? Essa substância funciona ou não? Uso qual, que fórmula eu devo usar, tá? Então eu acho interessante ter algumas dicas dessas substâncias nesse canalzinho do YouTube aí. Eu estou pensando em selecionar e organizar, né, o canal para que você possa ter assim por áreas, né? Áreas de erros de medicação, quem vai trabalhar com erro de medicação, e aí a playlist daqueles erros de medicação. Playlist da estética, e tá lá os vídeos de estética, né? Uma playlist de análises clínicas pelo assunto, né? De repente você eu sou da enfermagem, mas eu quero saber de análise clínica, mas eu quero saber de remédio para emagrecer. Então você vai em cada uma daquelas playlists lá e acompanha lá. E à medida que eu for gravando, eu vou gravando gradativamente, vou colocando nas playlists lá para você procurar, tá ok? Que mais? Eu estou pensando aqui em colocar os stories do Instagram, se eu conseguir baixar de lá, vou fazer isso daqui a pouco, para colocar no canal do YouTube, tá bom? Para você poder conseguir ver os stories. Só que eu vou organizar por área. Também dessa forma, né? Os stories vai entrando para emagrecimento, para farmácia clínica, para enfermagem, né? Uma coisa importante que eu gostaria de falar são a questão dos curativos especiais, né? As coberturas que se usa para as lesões, que antigamente a gente chamava de feridas, né? Úlceras das pernas e tal. Então eu acho importante isso, porque isso pode te dar liberdade para trabalhar. Quem está na estética, na estética não, quem está na enfermagem, ter liberdade para trabalhar sem estar vinculado a uma empresa. Você pode trabalhar fora, ok? Eu vou discutir umas questões também, a questão desses curativos especiais para farmácia. Essas coberturas são boas, né? E aí vou discutir essa questão desses curativos especiais, dessas coberturas para a farmácia, né? Porque existe uma legislação interna que acaba, dentro da própria farmácia, né, dificultando o trabalho do farmacêutico nessa área. Então, depois a gente vai bater um papo sobre isso, tá bom? Bom, vamos lá. Mais coisas que eu vou falar para vocês. Vamos lá, meu roteirinho aqui. Toda segunda-feira eu vou fazer uma live, tá bom? Eu vou tentar manter esse horário de 21 horas. Eu acho que é confortável para as pessoas, né? Como 21 horas. E a gente vai discutir esses temas também. Aí ao vivo a gente pode ter a oportunidade de ter uma interação aí. Vocês podem mandar também depoimento para mim, colocar no Instagram, colocar no WhatsApp, colocar no Facebook e tal, para eu poder entender, né, o que vocês precisam, tal, como que seria essa interação. Bom, a caixinha de perguntas do Instagram, ela vai continuar aberta. Eu vou continuar com Pergunta aí. Você pode perguntar dúvidas de farmacologia ou de outras coisas por lá, né? E à medida do tempo que eu tiver assim, você vê que eu sempre respondo do carro, né? Quando eu dou um tempo, dou uma paradinha, dou uma olhadinha e respondo, tá bom? A gente vai mantendo o Pergunta aí no ar, porque o Pergunta aí foi um sucesso, né? Bom, a questão do livro do Método AFAC. O livro do Método AFAC é o seguinte: a gente tem pessoas com perfis diferentes. Tem pessoas que gostam... Aqui o Sidney está falando aqui, quase não consegui participar, é por causa da questão dos horários, né? Mas acho que é aí que tá, o canal do YouTube dá uma democratizada nisso, né? Você vai poder assistir lá e depois eu vou colocar o link ali, né? Vai ficar mais fácil de você ver, rever e entender como é que é o processo, tá bom?
O que eu estava falando aqui? Ah, sim. A gente tem perfis diferentes, né? As pessoas, tem pessoas que gostam do livro físico, aquela coisa de cheirar o livro, a página, né? Aquela coisa. E tem pessoas que gostam mais do trabalho digital, né? Então, pensando nos dois lados, o que eu pensei em fazer? Eu coloquei o livro físico numa loja, né? Que é a Livraria Per Se, e depois eu vou disponibilizar o link, né? Quem quer receber o livro físico para ler, entender como é que é o processo, ter acesso aos gráficos. Eu só falei os gráficos, né? Os resultados, resultados na live passada e tal. Ali tá o gráfico bonitinho, montado, ok? O livro físico, tá bom? Agora, existe uma outra opção que eu pensei o seguinte, né? Para a pessoa poder pegar o livro e atuar, né? Usar ele no atendimento para facilitar o seu tratamento lá com o seu cliente, né? Eu pensei em fazer o seguinte, eu coloquei numa plataforma chamada Hotmart, né? O livro em PDF, mais o livro de PDF, com PDF, mais 4 videoaulas para dizendo como utilizar esse livro, ok? Então essas 4 videoaulas lá, elas vão fazer para você o seguinte, o resumo. O que é o método? Como é que você se porta? O que você está procurando? Qual é seu lugar na equipe de saúde aí? Como é que você pode usar isso para trabalhar? Dicas de semiologia e semiotécnica, você vai perguntar o que? Vai preencher o que na ficha? Em que lugar? Entendeu? E aí, a ficha, não sei se quem acompanhou a aula passada viu que ela tem a possibilidade de você fazer 15 atendimentos, tal, né, de uma vez, né? E aí o que acontece, né? Você consegue fazer 15 atendimentos com uma única ficha. Então essa é a ideia, você ter a ficha, você ter o livro, e você ter as 4 videoaulas, explicando a você assim, quando tiver o resultado eu faço o que, tá? Como é que eu converso com o meu cliente, eu digo o que para ele, tá bom? E vai acompanhando no canal as dicas de farmacologia, de análises clínicas, para você ter assim, o básico de como você vai ler o exame, o básico de como você vai entender a farmacologia dele, entendeu? Que ele está trabalhando, para você resolver os problemas de medicamento dele, erros de medicação que ele possa ter, ok? Certo? Então vamos lá. Então, resumindo, a gente tem duas oportunidades aí, né? Quem gosta do livro físico pode comprar o livro físico, papel, na Per Se, vou colocar o link, ok? Quem optar pelo e-book vai receber o e-book mais as 4 aulas dizendo como você vai atuar lá com o seu cliente, tá bom? O que você deve falar, o que você deve vestir, o que você deve procurar, onde você vai preencher a ficha, que tipo de orientação você pode dar para ele, ok? E, como eu te falei, assim, no meu entendimento, eu acho mais fácil você fazer esse tipo de atividade com o pessoal mais idoso. Eu acho mais fácil de você começar, né? Porque a gente tem muita dificuldade do básico, assim, de conhecer o medicamento, saber se é a mesma substância, se pode usar um pelo outro, se pode cortar o comprimido no meio, entendeu? Então acho que você tem coisas para contribuir, você consegue contribuir com isso, ok? E a ideia do livro do método AFAC é essa aí, tá bom? Então se você quiser, o Hotmart ele é uma plataforma que você pode colocar lá a um preço barato, né? Assim, você vai receber o e-book mais as orientações, os 4 vídeos, por R$ 29,90, tá bom? Então, um livro, valor baixo, né? Quem quer livro físico, aí é um pouco complicado, porque depende de editora, de gráfica e tal, então fica R$ 50, entendeu? Isso compra pelo link lá, e paga do jeito que eles fazem lá, no Hotmart não parcela não, mas o livro, a FAQ, se não me engano, no cartão, eles parcelam, uma coisa assim. É pela plataforma deles lá da editora, tá bom? Ok? E YouTube 0800, vai acompanhando lá, tá bom? O que mais? Deixa eu ver aqui outra coisa para caixinha de perguntas, de comentar, não sei, gente. Bom, é isso aí. E aí, fala comigo agora aqui, fala seu comentário aqui comigo aqui. O que você achou das lives? Você pode vai pensando em utilizar essas coisas no seu trabalho, entendeu? Eu acho que você tem que juntar, assim, na minha opinião, eu acho que você deveria juntar o e-book, deveria juntar as 4 aulas, assistir o canal para você ter conteúdo para falar para o seu cliente, ok? E como é que eu falo assim? E a Gabriela lá de Angra, o pessoal de Angra tá entrando aí. Isso, vê as lives anteriores. E aí o que acontece, né? Mas eu tô disponibilizando no canal do YouTube, então vai ficar mais fácil para vocês verem, né? Conseguirem ver. O que eu penso aqui,
Isso, a ideia é essa, entender melhor o conteúdo. Você tem que ter posse do que você está trabalhando, entendeu? A pessoa não fazer uma pergunta para você e você, pá, tela azul lá do Windows. É vergonha, né? Não dá. Então, assim, tem que ter posse. Aí que eu recomendo para você, eu acho, né? Você vê a questão do e-book para você ler, entender como funciona o método. As 4 aulas para você entender como é que o como é que você deve se portar, o que você deve vestir, como você deve falar, o tratamento com a pessoa, ok? Quem viu as aulas aí lembra aí, tá lembrando um pouquinho do que eu falei, né? O resuminho, né? E eu acredito que você deve ter, vai vendo o canal do YouTube, a gente vai conversando, vai vendo as lives na segunda-feira, pra gente trocando uma ideia, para você ver exames, né? Conseguir identificar algumas coisas. Por que eu falo isso, né? Tá vendo, pessoal? Uns gostam mais do e-book, outros gostam mais do livro físico. É por isso que eu pensei nas duas opções, né? São diferentes, tá ok? Mas as 4 aulas vêm com o e-book, né? O livro físico, ele não tem como fazer, né? A livraria não manda para mim, o CD não vai. Bom, e aí, o tipo de serviço deles não fazem isso, né? Mas, enfim. Tixery, quanto tempo, hein? Bom, e aí o que eu aconselho você fazer? Porque o que eu entendo? Eu entendo o seguinte, olha. A gente tem um valor de piso que varia um pouquinho. Entre 2.500 e 3.500, depende da categoria, certo? Então, normalmente você fica uma carga horária grande. Você fica lá 40 horas, 44 horas, direto, plantões pra caramba e tal, né? Aí a gente acaba fazendo plantão extra, né? Faz parte, né? Vem a prestação do carro, vem a prestação da casa, começa a fazer filho, vai querer dinheiro. E aí tu arruma outro emprego, né? Aí fica igual um zumbi andando na rua. Tá bom? Tu vê zumbi andando na rua. Então, assim, o que eu penso, né? Eu penso o seguinte, que você pode cobrar um valor mais barato e você ter um número de pessoas que você está atendendo que compensa a questão do piso. Não estou dizendo para você largar emprego, sair aventurando, não é isso. É para você fazer o seguinte, você continua no seu trabalho, quando você tiver um tempinho extra, você começa a entender a questão da metodologia FAQ. Acabou, você começa a atender uma pessoa ou outra. Cobre barato, cobre R$ 30, por exemplo, para você fazer um atendimento. Coisa que a pessoa pode pagar. A pessoa pode pagar, tá? Dê um atendimento de qualidade. Mas veja bem, se você começar a atender lá, sei lá, vamos supor, 5 pessoas durante o seu tempo de folga lá, né? São R$ 150 por dia, tá bom? Se você for trabalhar isso ao longo do mês, durante, sei lá, 20 dias, são R$ 3.000. Quanto era teu piso mesmo? 2.500, né? Entendeu? Então você pode fazer uma renda extra, né? E atendendo esses clientes e tal. Aí você pode depois pensar, talvez você consiga fazer esses atendimentos todos em pouco tempo, você não precisa se matando lá, trabalhando lá não sei que hora, deu problema na porta da loja, tu tem que ficar, aquela coisa, né? Vocês sabem como é, né? Então essa é a ideia, né? Você aumentando para você fazer um dinheiro, porque senão, assim, é uma oportunidade que você vai ter para você sair dessa escravidão, né? Entendeu? De você pensar, não vamos você largar tudo, não é isso. Você vai fazendo aos pouquinhos, vai construindo até você ter conteúdo. Onde você tiver conteúdo, cara, que você abrir a boca, as pessoas vão, esse cara aí é bom, vou atrás dele. Entendeu? Vai ser assim, né? E você vai fazendo, já aconteceu de dar problema na loja, né? Eu vi a mensagem aqui de interações medicamentosas. Boa, eu vou anotar aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, as interações pra gente ir conversando no canal, nas lives aqui, tá bom? E tem que ser uma coisa um pouquinho mais prática, né? Isso com aquilo dá isso. Tem importância clínica? Tem ou não tem? Ponto, né? Para poder ser mais ligeiro, né? Porque assim, o conteúdo de farmácia é absurdo, né? E ele não para de crescer. Ele não para de crescer, entendeu? Então a tendência é ter farmaco 3, aquela coisa toda, né? Tá? Aqui, essa ideia pensei em implantar dentro do hospital. Ai, Roberta, tudo bem? Ué, dá para você colocar, tem uma forma de fazer, né? Você deve conversar com a direção técnica, com a equipe da local onde você vai fazer. Eu sugiro você botar primeiro em algumas enfermarias, assim, 1 ou 2, dentro de um serviço, por exemplo, dentro da clínica médica, escolhe 2 enfermarias e bota.
mas já previamente conversado, já previamente falado com a CCH, já previamente falado com as chefias de plantão. Você tem que gastar essa saliva antes, entendeu? Precisa. Para quê? Para você, para eles primeiro eles entenderem que eles não têm um inimigo, na verdade eles têm um aliado, ok? Que essa ideia é resolver os problemas antes deles acontecerem. Isso preserva o cliente, preserva a instituição, tá bom? Ajuda a instituição. E como eu falei, naturalmente vai ter benefício para o cliente, para o paciente, porque ele vai sair. Se ele tem assistência boa, ele sai do hospital. É simples. A internação, o tempo de internação, ele caiu comigo 25%. Entendeu? Essa é a ideia. Deixa eu ver. Aí você pode fazer, você deve fazer isso. A gente pode trocar uma ideia depois para você colocar, para você implantar aí. O pessoal tem muita dúvida no Nordeste, no interior. Sim, acho que o canal no YouTube vai dar uma ajudada. Vocês podem fazer divulgar para essas pessoas que existe o canal, que você pode trabalhar com isso, você pode fazer isso, né? Isso. E a ideia mas existe, você tem que fazer dessa forma como eu falei, entendeu? Para colocar o serviço, entender que você vai colocar um documento no prontuário, eles têm que entender isso. Se já tem algum campo no prontuário lá, você pode usar o campo de lá, tá ok? CCH vai curtir porque diminui o trabalho que eles já que eles já não fazem direito. Ó, vai ajudar um pouco, não vai? Vai ajudar um pouco, sim, tá? Tá? Eu acho que vai contribuir com o processo. Você vai reduzir resistências, vamos dizer assim, né? Tá ok? E vai conseguir otimizar a farmacoterapia, as pessoas vão aderir e tal, né? O tratamento ambulatorial, vai pensando em fazer sua clientela, entendeu? Você não precisa de uma mega estrutura, precisa de uma sala com plantas, um quadro de Monet aqui em cima, não precisa de nada disso. Papel, a ficha, conhecimento e falar com a pessoa. Ponto. Entendeu? Você vai precisar disso. Tá? Então é uma coisa bem barata de você investir. Uma xerox de um papel. Entendeu? Então você pode conseguir fazer isso. Você pode conseguir fazer isso. Tá? Cuidado com o glamour, tá? Glamour, o cara chega, não, eu vou abrir um consultório, eu vou fazer um tal, e se mete numa dívida. Depois fica agoniado para poder fazer dinheiro, que tem que atender gente, entendeu? É muito complicado. Ah, sim, uma pergunta aqui, ó. Pode ser atendimento domiciliar? Pode sim. A gente tem inclusive uma norma do conselho que permite o atendimento domiciliar, entendeu? A solicitação de exames, a resolução 585 também de 2013 permite ao farmacêutico fazer atividades clínicas, né? Então a gente pode fazer esse processo, entendeu? Entenda, você pode até fazer a questão durante o atendimento de uma prescrição, uma coisa que eu vou falar no canal no YouTube, são as prescrições, né? As prescrições farmacêuticas você pode fazer por lá. O pessoal da enfermagem não pode prescrever, o ato de prescrever, né? Porque o conselho não conseguiu essa prerrogativa ainda. Mas existem produtos que são de venda livre, você pode também se associar. Você pega um colega seu aí da farmacêutico, faz a prescrição para você, entendeu? Os dois vão ganhar, tá certo? Acho importante fazer, tá? Sem ser para diagnóstico, né? Isso mesmo. A gente não faz prescrição. A gente não ocupa o lugar do médico, a gente tem o nosso lugar, ok? Existem as coisas que você pode prescrever dentro da área de farmácia, ok? Certo? E existem as coisas que são venda livre. As pessoas são venda livre. Agora, claro que assim, como é que eu vou explicar? Formalizar isso pelo campo da enfermagem, por exemplo, não daria, né? Porque não tem essa prerrogativa. Mas você pode fazer a sua prescrição de enfermagem de cuidados, ok? E esses cuidados são direito seu, tá? De fazer essa atuação. Você pode associar com o farmacêutico e fazer a questão da prescrição junto, por exemplo, né? Aí tô vendo as perguntas, tá rolando as perguntas, um monte de pergunta aqui, peraí. Peraí, vamos ver aqui. Sidney está perguntando aqui em relação, falta outra coisa, né? Em relação aos exames também, né? O que acontece? Os exames, né? Você pode fazer solicitação de exames. Agora, o que acontece com o plano de saúde? O plano de saúde ele bota uma restrição em relação a médico. Por quê? Porque vai diminuir o gasto para eles, né? Agora, uma coisa que eu vi acontecer né, porque se for muita gente pedindo, né, naturalmente vai ter mais fluxo de exame, né? Então, restringe a isso.
Mas laboratórios particulares, existem laboratórios particulares que são, como é que se diz? De valores menores, são, agora eu esqueci a palavra, mas são valores menores, são valores populares, assim como consultórios populares, né? O plano não aceita, é verdade, mas o consultório popular, o laboratório popular, ele aceita, tá bom? Inclusive o próprio cliente pedindo para fazer o exame, eles têm um papelzinho que é um termo lá, tá? O cara assina o que quer e ele faz lá, tá bom? Isso aí. A ideia deles é restringir o número de gente que pode, profissional que pode pedir, justamente porque isso diminui o gasto para eles, entendeu? Então, uma questão, uma prerrogativa é essa, né? Mas, do ponto de vista particular, você pode solicitar os exames, você pode ler os exames, você pode pedir, né, para fazer tratamento, tal. Isso aí você consegue, legalmente, entendeu? A gente nunca vai dar um passo fora da legalidade. Ponto. Entendeu? Isso é muito importante. Mas o que tem, você tem que aprender a atuar, entendeu? Você vê assim que a pessoa sai com uma mentalidade que ela não ela não está preparada para atuar. Ela está preparada para alguém mandar ela fazer alguma coisa. Ela vai lá e faz tal. Né? Isso é importante, você ter essa liberdade, tá? O pessoal da enfermagem também, se colocar também, entendeu? Que mais? Isso eu acho bastante interessante vocês construírem isso na cabeça, entendeu? Então, esse método da FAQ é uma metodologia, uma forma, um instrumento para você conseguir fazer esses atendimentos, entendeu? Faz aquela continha que você vai entender lá, que às vezes é melhor do que ficar lá no plantão, às vezes no horário ruim, domingo de Páscoa você está lá de plantão, podendo ter feito os atendimentos e não trabalhar naquele domingo, né? Tá bom? Tá certo? Bom, então a gente vai trabalhando esse conceito, tá? A ideia de clínica, a ideia de farmacologia, a ideia de prescrição, a ideia de coberturas, tá? Que são importantes, tá? Interações que vocês pediram, já anotei aqui, né? As análises clínicas, né? As interações. Mas acho que o ponto de partida é vocês entenderem o que é o método para você poder trabalhar. E faz um atendimento mais barato para você conseguir teu público, tua colocação, tá bom? E eu acho que isso é muito importante, tá ok? Querem perguntar mais alguma coisa? Podem colocar aqui, tô esperando vocês. Ok, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. E aí, depois eu quero de vocês um feedback, tá? Eu quero de vocês um retorno, né? Do que vocês estão precisando, como é que seria, como é que foi as aulas, o que você precisa disso, tá bom? Acho que o ponto de partida é você olhar. Então, recapitulando, a gente tem duas opções, né? A gente tem aí o livro físico e a gente tem o e-book, que a gente utiliza ele junto com as aulas, né? Junto com as 4 aulas, importante para você entender como funciona o método e aplicar. Onde eu posso comprar esse guia para solicitação de exame? Guia para solicitação de exame? Eu não entendi bem a pergunta, Roberta. Mas a gente pode pensar... Eu não entendi se você tá falando do livro, é isso? O livro não é um guia de solicitação de exames. É um método de como você vai atender. O que você vai falar, o que você vai vestir, qual é o seu objetivo ali com o seu cliente, como você consegue... atender e resolver os problemas de medicação dele, como você deve cobrar, tá bom? Você deve cobrar, isso tem que estar na sua mente, tá ok? Mas fala comigo, vai escrevendo aqui para eu entender melhor sua dúvida, tá? Luísa, tá certo aí, só tenho a agradecer. Eu que agradeço vocês aí pela audiência, né? Disponibiliza essa live que eu perdi. Ah, tá, entendi. Nath, eu vou colocar essa live aí no YouTube, tá? Então, já coloquei, se eu não me engano, não, coloquei ainda há pouco à tarde. Já tá no canal do YouTube. Eu vou divulgar no Instagram, vou divulgar no Face o nome do canal, você já pode procurar aí. Edivaldo Farmaco, ok? Então, Edivaldo Farmaco, você tem... as lives lá, as 3 últimas lives já estão lá, essa aqui também vai para lá, vou deixar essa aqui 24 horas também lá no Instagram, tá bom?
E vou colocar os links lá para entender. Isso aí, vai se inscrevendo lá, que é uma boa, que é uma fonte de você se atualizar, que você não vai gastar muita coisa, né? A ideia é essa, que você não tem um curso assim absurdo, assim, vou gastar R$ 600, R$ 700, aí parcela para você e tal. Tem que ser uma coisa mais próxima, você não vai conseguir fazer, entendeu? Tem muito problema no meu trabalho com os técnicos de enfermagem, como utilizar na emergência de medicamentos, como exemplo, morfina na mesma seringa, só troca a agulha. Ah, sim, aí você tem risco de contaminação importante, viu, Aline? Tá? Isso é muito complicado, tá? Isso aí, uma coisa que você tem que resolver, uma coisa que conversando com chefias, conversando com chefias locais, direção, fazer aquele fluxo que eu te falei, né? Conversar com direção, vice-direção, CCIH, deixar tudo conversado. Isso é uma coisa importante para ser corrigido, tá bom? Porque você coloca em risco, né? Pelo que eu estou entendendo, ele faz a diluição, aí ele aplica no paciente, ele tira a agulha e bota outra, né? Na mesma seringa, não é isso? Pelo que eu entendi é isso, né? Você tem risco de transmissão de doenças transmissíveis pelo sangue. Isso é muito complicado, tá? Isso é muito complicado, tá? Fala aí, Gilson. Um abraço aí, pagar nada. Tá bom? Mas, Aline, você tem que ver, iniciar um processo. Você não vai conseguir falando ou escrevendo. A pessoa fala assim, eu botei um aviso na parede e tal. Cara, vai ficar igual uma bandeirinha de São João, assim, tudo espalhado, assim. Na hora o cara vai dizer assim, não tenho tempo de ler isso não, eu tô ocupado, tal. Não dá. Você tem que fazer um processo no local que você está trabalhando, entendeu? Isso em vários pacientes. Cara, difícil isso, né? Coloca a pessoa numa situação complicada, né? Você vai internar e... sem revelar nada. É um hospital privado ou hospital público isso aí que você está fazendo, que você está falando? E aí, Valéria? Coach de farmaco. Pode ser, eu nunca pensei nesse coach de farmaco não, mas vai acabar acontecendo aqui, né? Eu acho que naturalmente talvez algumas pessoas precisem de uma atenção mais próxima, né? Se você quer fazer uma implantação disso num hospital, uma coisa assim, talvez precise de uma atenção mais próxima, né? É uma coisa a se pensar nesse coach aí de farmaco, tá? E aí a ideia também é a gente democratizar a coisa, né? Por exemplo, um valor que seja fácil, pagável, né? Que eu quero dizer, né? Simples, né? Igual o livro, né? Assim, que você consiga ter acesso a prescrição. Eu quero prescrever, quero usar o curativo, as coberturas, qual que eu devo usar, né? Porque se você for pagar esses custos é um absurdo, né? Você sabe que os valores são altos, né? Entendeu? Preciso do que? Do coach, Nath? Tá, então vou pensar nessa situação, até anotar aqui. Deixa eu anotar aqui, peraí. Coach. Seria interessante também. Porque você pode conseguir dando uma instituição, né? Colocar isso, né? Ou você treinar você para você conseguir ter seus clientes e conseguir ter um retorno bom, né? A ideia é essa, você vai se colocar no mercado, né? As pessoas vão te conhecer, as pessoas que gostarem do seu atendimento, elas vão trazer outras pessoas, isso é natural. Isso vai acontecer, não, vai com ele aqui que você vai ver que ele vai resolver teu problema lá, entendeu? Mesmo que você não, às vezes é um problema muito grave, assim, você não consegue resolver o problema, mas você consegue minimizar, melhorar, né? Ele vai sentir que você tem conhecimento, entendeu? Ele vai sentir que você tem conhecimento. E ele vai sentir que você contribuiu, que você deu atenção a ele, né? Você não vai fazer aquela coisa, né, assim, de... fala aí, o que você tem? Baixa a cabeça, não olha para pessoas. Cara, isso é coisa do passado, entendeu? Quem faz isso é igual dinossauro. Tá indo para extinção. Só não sabe que vai morrer, entendeu? Isso não pode acontecer, tá legal? E... deixa eu ver aqui. Já entendi de onde é. Tá ok, de onde é o local, entendeu? Isso é uma coisa que tem que ser corrigida, né? Ok? E Valéria, eu sou a primeira a me inscrever para suas palestras. Então tá bom, tá combinado. Estamos chegando, né? Fala pro pessoal ir lá no
ir no Instagram, ir no Face, né? Fazer adesão, né? Me seguir, né? Porque fica mais fácil da pessoa, né? Conseguir ver, né? Porque as propagandas, elas são sempre por lá, né? Vou fazer tal coisa, ó, essa semana eu vou falar de série vermelha, como é que você lê um hemograma, tá? Índice fulano de tal significa isso, aquilo outro, isso aqui, uma coisa, se tivesse perfil é tal doença. Suplementa com tal coisa que resolve, pronto, entendeu? Ou minimiza, tá bom? Uma coisa assim, uma coisa mais... Vai ter que ser uma coisa mais direta, né? Tem que ser um papo mais direto, tá? Não é uma aula completa, não é isso, entendeu? O YouTube, mas você consegue muito bem adquirir bem bastante conhecimentos lá, tá bom? Certo? Mas eu já vi aqui, vou pensar nessa ideia do coach também, não tinha pensado nisso ainda não, tá? E acho que vai ser interessante, eu acho que eu preciso da interação de vocês comigo pra gente poder chegar deixa eu dando rodando aqui para ver as perguntas. A gente precisa da interação de vocês comigo para vocês poderem entender o que vocês precisam, né? É útil esse conhecimento? Então, é porque normalmente o que acontece? Você tem um monte de coisas teóricas e você não sabe aplicar. Muito menos ganhar com isso, entendeu? Tá certo? Então, isso é importante você ter em mente, a sua liberdade, a sua situação, tá? Aqui, ó, Tixoli. Relembrar a diluição de medicamentos, coberturas, interações medicamentosas, isso é importante. Mas pensa, claro, que você vai ter um ganho no seu trabalho? Claro, você vai ser um profissional diferente, né? Até porque, qual é a ideia? Não começa pegando tudo não, vê se tu entende. Trabalha no CTI, tem uns 20, 25 medicamentos ali que são os mais utilizados em CTI, tá ok? Aí tu vai ficar fera nesses primeiros, entendeu? Porque 95% das prescrições vão ser aquilo. E por ali, aquilo já vai entrar na tua cabeça. Então, você vai estar numa condição diferente dentro do plantão. Quando você começar a falar, pergunta pro fulano. Pergunta pra ele, entendeu? Tá? Essa é a ideia, tá bom? Isso aí. Então, assim, faça o seu corte, né? Seu corte de trabalho para você poder trabalhar, para você poder ganhar, ok? Isso é importante para você, tá? Vá pensando nessa liberdade mental. Não é para fazer atabalhoada, sai. Não é isso. Não é para ter empolgação. Não é para a pessoa te encher de emoção. Não é isso. É para você botar dinheiro no bolso. Melhor emoção vem quando tu gasta o dinheiro que já tá no bolso. Entendeu? É a emoção melhor que tem, tá? Às vezes você tem... Por que eu fiz esse negócio? Coloquei essas coisas na internet. Porque sabe, eu vi muita coisa na internet vaga. Então, assim, a pessoa te dá uma apostila de interação. Tu chega lá na apostila, ela tá vazia. Como assim? Não é pra você preencher? Pô, não existe isso, entendeu? Então eu vejo muita gente vendendo emoção, vendendo coisas assim, lindas na internet. Você fica empolgado, não sei o que. O cara vira pra você, o cliente aí, como é que eu vou atender, né? Certo? Vocês acham interessante uma videoaula de farmacologia, de interações? Pode ser também, a gente pode pegar, a gente pode fechar por núcleo. Eu vou pensar nisso, como fazer, né? Para começar a fazer assistência. O professor precisa, para começar a fazer assistência na farmácia que trabalho, posso oferecer esses serviços? Pode sim. Agora, a Gabi de Angra, né? Sim, você pode fazer, sim, com certeza. Agora, o que eu aconselho você? Farmácia comercial, né? Fale logo com seu patrão, com sua chefia, com seu RH, né? Isso vai gerar uma receita, tá? Gerando essa receita, é óbvio que uma parte do valor tem que ficar com a empresa. Isso não é certo, o cara tem um local, tem luz, ok? Então vocês vão dividir, porque às vezes acontece de você começar a fazer o serviço sem bater esse papo antes. E aí o que acontece? Eles depois não querem pagar. Chegam para você, não, você só fez mais, não fez mais do que a sua obrigação, não sei o que. Só que quando o cara percebe que você consegue fazer um piso além do piso, do valor salarial, né? Eles podem crescer o olho. Eu já vi isso acontecer. Aconteceu com um colega meu. Aí o que aconteceu com esse colega meu? Ele parou de atender. Tá. Porque o que adianta, né? Não teve estímulo, né?
tem que ser bom para todo mundo, entendeu? Tem que ser bom para eles, tem que ser bom para você. Para eles porque vai ser uma referência, entendeu? Para você, além de você se tornar referência, tem que ter uma ajudinha financeira, faz parte, ok? Ok? Pensa aí, quem trabalha na estética pode usar alguns outros locais para poder fazer isso. Por exemplo, pode trabalhar dentro de uma academia. Acho interessante. O pessoal da academia tem um perfil emagrecimento, hipertrofia. Aí você olha no YouTube, vai aprendendo para você ter o que falar, né? O que atender para essas pessoas, ok? E eu volto a falar para vocês, a ideia é a gente fazer uma coisa viável, entendeu? Não seja um preço absurdo, não. A ideia não é essa, entendeu? Tá? Então pensem que existem outros locais que vocês podem trabalhar, mesmo que seja fora da sua caixinha. E na farmácia você pode colocar também, tá bom? Tá certo? A gente tem dúvidas aqui específicas, mas eu acho que aqui não cabe falar na live, né? Porque eu já passei aqui uns 20, 30 minutos. Vai ficar ruim para colocar no YouTube, né? Mas enfim, coloca essas dúvidas que vocês têm específicas de produto no Pergunta Aí. Vou abrir uma caixinha de respostas lá no Instagram, no Pergunta Aí, tá? Vai lá, tá lá no Store. Aí você vai ter como colocar essas perguntas lá, ok? Certo? Bom, acho que deu pra gente entender mais ou menos, né? Uma perguntinha aqui. Então, posso fazer um consultório dentro da própria farmácia e prescrever lá mesmo? Legalmente, a sala de atenção farmacêutica tem que ter, tá bom? Isso está nas RD6, né? Eu não sei se a farmácia que você está, farmácia comercial, né? Parece aqui. Se ela tem esse espaço, entendeu? Porque existem farmácias antigas, legalizadas em outras épocas e tal. E veja bem, para você não se meter o pé pelas mãos. Sala de atenção é sala de atenção. Tem espaço mínimo, tem mesa, tem pia. Falou? Tem que ver se a farmácia tem. Não é para você fazer isso escondido dentro do local que aplica injeção. Para você não ter problema com conselho, com vigilância, entendeu? Fazer a coisa certinha, entendeu? Tá? Mas existe uma normatização, uma norma para você poder fazer isso, tá? Da questão lá do consultório. Procura a RDC 44, acho importante você ler. A 585, a resolução do Conselho 585. A 586, que fala de prescrição, aquilo que você pode, o que você não pode. Tá ok? E a lei das farmácias, agora eu não lembro o número, de 2014, que transformou a farmácia em local de assistência para a saúde, que dá direito a você fazer isso lá, né? Porque antes era comércio, né? A legislação tratava sobre comércio, então você não podia nem aferir uma pressão que legalmente você não podia, entendeu? Só acho importante, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Peraí. Tem toda uma estrutura antes de começar a funcionar. Você fala em farmácia, né, Sidney? Eu acho que a ideia é em farmácia, né? Mas as farmácias, eu não sei onde você está trabalhando, mas acho possível essa estrutura já ter lá, entendeu? Acho possível de você também conseguir até, talvez, legalizar isso lá. Não sei se é rede, né? Mas as redes, elas pressupõem já um tipo de assistência, né? Deve ter procura saber dentro da rede, se for rede, né? O que eles falam sobre assistência, atenção e tal, né? Existe essa ideia de você colocar isso num espaço separado, né? Oi, Angela, tudo bem? Vamos lá. Outra pergunta aqui. E o curso professor de nutracêuticos que trabalha com emagrecimento? Estou esperando. Vou colocar. A gente vai gravando, tá? Vou colocar umas dicas no YouTube, mas posso fazer um curso também, tá? Depois eu vou anotar aqui. Vou fazer um curso. Acho que é uma coisa muito importante, porque, veja bem, abre espaço para as pessoas poderem trabalhar, como é que se diz? Autônomas, né? Tá? Você pode fazer um dinheirinho extra, né? Essa é a ideia, fazer um dinheirinho extra até que esse extra se torne seu principal, tá bom? Não é sair atabalhoado, sim, mas você tem que, né, ganhar um dinheirinho extra para você se tornar um profissional reconhecido, né? Você ter seu público, né? E você conseguir ter projeção profissional, né? É difícil porque esses conhecimentos, eles não estão nas faculdades, né? Você percebe que a faculdade, ela tem um currículo mínimo. Esse currículo mínimo é sempre muito tradicional. Então essas saídas, né, pela tangente assim, a gente não encontra muito, né, nas faculdades, né? Ok? Certo? Ih, caramba, tem mais pergunta aqui, calma aí.
Tem que ter visita da Anvisa para autorizar, Sidney? Olha, visita da Anvisa não, deve ser visita da Visa, né? Da Vigilância Sanitária Local, né? Porque a Anvisa faz uma regulação de documento federal, né? Você paga uma taxa e tal, aquela coisa lá, manda a AF, a E, né? Mas a Vigilância Sanitária, ela faz visitas periódicas. O que você tem que ter para começar? Eu acho o seguinte, que você tem que olha primeiro no alvará da sua empresa, se está escrito ali que você pode prestar serviço farmacêutico, isso é importante. Olha no alvará, é a licença da vigilância, tá? E ali já é um ponto para você conseguir trabalhar. Às vezes você está com a licença em dia, já até pode, entendeu? Olha lá, porque se tem esse no seu alvará lá, serviço farmacêutico e tal, isso já é um ponto de vista importante para você. E outra coisa, você pode fazer uma consulta, não sei se é rede, né, que eu te falei, a central da rede. Você pode pegar informações no Conselho de Farmácia também, sobre a legalidade disso, né, como é que você pode ficar legal nisso, tá? Para você conseguir colocar. Mas não é visita da Anvisa. A Anvisa não vem de Brasília para cá, vem uma farmácia que não vem. Muita coisa para ela fazer. Então, a vigilância sanitária local é que toma conta disso. E tem a renovação de licença, que esse foi colocado um código sanitário recente, que a licença vai ser anual. Então, você vai ter que renovar, todo ano vai ter que renovar, tá? Deixa eu ver mais aqui. Ele está dizendo, você falou o nome da empresa aqui, eu não vou falar, mas tal, né? A minha é antiga, né? Então não tem espaço. Tá, a loja antiga não tem espaço, né? Isso é uma coisa que a gente pode conversar depois no privado, para ver o que a gente pode conseguir de solução para isso, entendeu? Mas se a empresa lá não fizer, Sidney, você faz domiciliar, entendeu? Para você poder trabalhar, você começa trabalhando em outra área, entendeu? Não precisa fazer só dentro da empresa, tá? Agora, cuidado, assim, porque uma coisa que veio na minha cabeça agora, assim, na hora de captar esse cliente, né, você tem que ter muito cuidado com o que você está fazendo dentro da farmácia. Porque pode parecer que você pode estar concorrendo com ela. Isso é ruim. Eu sei que não tem nada a ver, que você não vende remédio, eu entendo isso, tá? Mas toma cuidado com algumas coisas trabalhistas, tá? Porque eles podem, inclusive, colocar isso como talvez uma justa causa, tal. É como você ter uma farmácia e dentro da farmácia você vender produtos sei lá, desses de emagrecer aí, Herbalife, sei lá, entendeu? Você está concorrendo com a própria empresa, não pode. Não sei como fica isso na questão da assistência, uma coisa a se pensar, mas a gente pode ver essa informação para você ter essa informação direito na cabeça depois, tá? Deixa eu ver mais aqui, peraí. O nome do canal é Edivaldo, no YouTube, né? O nome do canal é Edivaldo Farmaco, tudo junto, tá? Edivaldo Farmaco, estão perguntando aqui. Ângela, livro sobre erros de administração de medicamentos. É esse livro, Ângela. É esse livro, o Método da FAC, que eu venho falando nas lives, né? Junto com o canal no YouTube, que vai te dar a condição de conhecimento básico, né, para você poder trabalhar. Aí eu falei aqui para eles aqui que tem a opção do livro físico, né, que você compra na PC, tem a opção do livro e-book que você compra junto com as 4 aulas, né? E dentro dessas 4 aulas você tem explica o que você vai usar, o que você vai vestir, o que você vai falar para o cliente, que ficha você vai preencher, que informação que você vai tirar para poder resolver os problemas, erros de medicação, certo? Ok? Tem gente entrando ainda, a minha loja não pode. Já olhou aí? Já, você está de serviço, né? A da tua loja não pode, já olhou aí, né? A Visa, eu coloquei errado, é isso mesmo, Vigilância Sanitária, é isso mesmo. Mas, Sidney, veja bem, eu acho que, não sei se você já olhou no documento do Alvará, né? Mas eu acho interessante você procurar ver internamente na rede como fazer isso. Eu creio que é uma possibilidade, sim, tá? Isso tem a ver com as vigilâncias sanitárias, né? Tem prefeituras que são mais afins de promover esse serviço, de colocar para frente, para andar, entendeu? Porque ele sabe que as pessoas não têm assistência, principalmente as prefeituras de baixada. Porque ele sabe que a pessoa não vai ter como ter uma consulta médica. É complicado, eu entendo. Não estou dizendo que uma coisa suplementa a outra, não é isso. Mas eu sei que as vigilâncias tem umas que estimulam mais o processo, entendeu?
E tem umas que travam mais o processo, elas não podem impedir. Isso, amigo. Impossível, entendeu? Aí não existe norma infralegal infraconstitucional que possa proibir isso, não tem como, tá? Não pode sair isso da cabeça da pessoa e dizer, não, existe regra, existe norma, tá bom? E você tem que cumprir, ok? Isso vale para os dois, tá? Deixa eu ver mais aqui. Certo. Ah, entendi. Aqui dentro não faz por uma questão de quebra de contrato, isso aí. Então eu acho importante você pensa em fazer isso ambulatorial primeiro, então. Começa devagar, tá? Começa devagar, começa entendendo o processo para depois você começar a se colocar. E rapidamente você vai ter... Eu tenho vários alunos aqui que estão com consultório, estão fazendo consultas, estão direto aí, eu acho interessante, tá? Ok? Boa, vai fazendo mais perguntas aí. Eu já estou há bastante tempo aqui, né? Tomando um tempão de vocês já. Mas enfim, vou esperar aqui mais um pouquinho para ver algumas perguntas, tá? Oi, Nara. Deixa eu falar para vocês. Então, assim, eu acho importante vocês pensem nessa atividade, né? Pensem se colocar no mercado, crescer no mercado. Acho que isso é importante, né? De você ter oportunidade de você ser reconhecido. Hoje a gente tem essa oportunidade. Antigamente você precisava muito de uma instituição, muito de uma plataforma assim, mas hoje está mais fácil para você, tá? Então, vou resumir aqui para a gente dar uma finalizada, né? Vamos lá. O que vai acontecer então? A gente vai ter canal no YouTube, Edivaldo Farmaco, ok? Lá vou colocar as dicas lá de prescrição farmacêutica, de coberturas especiais, vou colocar emagrecimento, pessoal da estética, né, outros procedimentos de estética, interações medicamentosas que vocês pediram, ok? Toda segunda-feira vou fazer uma live, tá bom? Às 21 horas, a gente vai conversando sobre assuntos importantes. Eu acho interessante, hoje foi um bate-papo, foi legal, eu preciso desse feedback de vocês, entendeu? Para colocar. Hoje eu entendi também a questão do coach, né, de farmácia, que seria uma opção que vocês falaram ali. Eu vou pensar como fazer isso para quem quer fazer assim um atendimento no local, precisa de um auxílio mais próximo, né? Certo? Deixa eu ver aqui. A caixinha de perguntas e respostas vai ficar aberta no Instagram, tá bom? E vou colocar os links aqui, estão pedindo aqui, ó, colocar essa live no YouTube, ela vai daqui a pouquinho, tá? Colocar as outras lives já estão lá no canal, tá bom? E o link do livro eu vou colocar também, vou disponibilizar, vou colocar nas redes sociais todas, né, que não sabe qual que você tem mais acesso, né, qual que é melhor para você, ok? Quero agradecer, meu tempo aqui está esgotando, veio uma mensagem aqui do Instagram, meu tempo está esgotando, eu vou precisar ir. Relembrando, a gente tem o livro físico para comprar na livraria Per Se, a gente tem o livro e-book com as 4 aulas ensinando a você como usar o livro, como usar a metodologia FAQ, para você resolver os erros de medicação, para você fazer um atendimento aí importante de qualidade aí, tá bom? Quero agradecer vocês pela audiência e pela paciência. E a gente vai conversando. Pode mandar mensagem no Instagram, WhatsApp, Facebook, tá? A gente vai na página do método também, método AFAC. E agradecer vocês aí pela audiência, ok? A gente vai conversando, tá bom? Vou precisar sair agora que eles mandaram mensagem aqui no Instagram para eu sair. Tá bom? O livro físico na Per Se. Daqui a pouquinho vou colocar tudo no ar, tá ok? Quero agradecer bastante a vocês aí, tá? E meu tempinho ali tá acabando. Mas vamos colocar para você poder atender, para você ter sua liberdade. Vai construindo a tua liberdade devagar, aos pouquinhos, ok? Obrigado, Jairo, pelo elogio aí. Tá? Renato, eu vou ter que vou mandar o link para vocês do livro para fazer o pagamento, a compra, tá? E vou colocar nas redes sociais, tá bom? Tá acabando meu tempo aqui pelo Instagram, estão pedindo para encerrar aqui, ver uma mensagenzinha. Obrigado, beijo para vocês. Olha lá nas redes sociais, vai estar o link do livro também, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.